Continuando com a proposição 21. Seja A um anel comutativo com unidade, então A é um corpo se e somente se os únicos ideais de A são os triviais, né? Ou é o zero ou é o A inteiro. Então, está dito aqui que se for corpo, só tem esses dois. E se só tiver esses dois, é corpo, né? Veja a utilidade dessa proposição. Então, de repente, você quer verificar se um anel é um corpo, e aí basta você verificar se os ideais dele só são esses, né? E se você tem um corpo e você for precisar de algum passo na sua demonstração de que alguma coisa seja um ideal, você já sabe que os únicos ideais possíveis em um corpo são esses dois. Então, como eu comentei agora há pouco, eu não gosto muito desse símbolo aqui, porque ele é usado em lógica, eu prefiro que seja colocado dois tracinhos assim. Acho que já até falei isso em alguma prova de vocês, eu prefiro assim, mas o autor prefere, o autor achou que devia escrever assim, tudo bem. Bem, seja J diferente do anel que tem só o zero. E isso é um ideal em A, né? Seja J o conjunto diferente do que só tem o zero, um ideal em A. Bem, se eu estou nesse sentido da demonstração, então eu devo mostrar que a única possibilidade que fica então é que o J seja o anel todo. É isso que eu quero demonstrar, porque eu estou supondo que não é o que tem só o zero. Então, com essa suposição, resta-nos demonstrar que J é igual a A. Para isso, tomemos um elemento A pertencendo a J. Ora, eu quero mostrar que o J é igual a A. Tá? Então, tomemos um elemento A pertencendo a J, A diferente do zero, que é inversível. Que é inversível por A ser um corpo, né? Peguei um elemento em J, esse elemento não nulo, e ele naturalmente é inversível porque A é um corpo por hipótese, né? A gente está nesse sentido da leitura, então a hipótese é que A é um anel comutativo. Bem, a hipótese, além de ele ser um anel comutativo com unidade, é que ele é um corpo, né? Estamos tomando como hipótese o fato de A ser um corpo. Então, peguei um elemento A diferente de zero e ele naturalmente é inversível porque é um corpo. Bem, a igualdade desejada J igual a A é então a consequência da proposição 20, parte 4. Realmente, nós tivemos o trabalhinho de demonstrá-la. Vocês talvez ainda lembrem da tal proposição, essa aqui, ó. É a que diz que se o anel possui unidade e se algum elemento inversível do anel pertence a J, então o J é o próprio A. Ou seja, se o J é um ideal em um anel comutativo A, né, e ele tiver unidade, então, se ele tiver algum elemento inversível, então o ideal de fato é o anel todo. E é exatamente o que está acontecendo aqui. É exatamente o que está acontecendo aqui. Você tem um elemento A diferente do zero, e ele é obrigatoriamente inversível porque A é corpo. Então, se você pegou um elemento A dentro do ideal J, ele sendo inversível, e J sendo um anel comutativo com unidade, então obrigatoriamente o J é o A inteiro, é o que garante lá aquela proposição. Bem, então o que aconteceu? Você acabou de provar que o J é o A, no caso em que o A é um anel comutativo com unidade e que além disso, mais que isso, ele é um corpo, certo? Aí a demonstração no sentido contrário. Agora as nossas hipóteses são: os únicos ideais são os triviais, ou o zero ou o anel inteiro, o anel todo, né? Não vou usar a expressão inteiro para não causar confusão. O A estou supondo que os ideais são o zero ou o anel todo. Então, temos de provar apenas que todo elemento de A não nulo é inversível. Por quê? Porque eu já tenho aqui que A é um anel comutativo com unidade. Isso é hipótese para os dois sentidos da demonstração, né? A única hipótese que é restrita ao sentido inicial é essa. Então, A é um corpo. E no sentido contrário, isso que a gente está demonstrando agora, a hipótese é que os ideais só são esses dois. Portanto, para mostrar que um anel A comutativo com unidade é um corpo, tudo que fica faltando de fato é mostrar que todo elemento não nulo de A é inversível, né? Porque é só isso que falta para que um anel comutativo com unidade seja corpo. Então, para tanto, pego A pertencendo a A diferente de zero, e considero o ideal gerado por A, né? O ideal gerado por A. Para a Vanessa que chegou agora há pouco, um ideal gerado por A significa dizer
que todos os elementos de J são múltiplos de A, no sentido da multiplicação do anel A, tá? Então, como o J não tem apenas o zero, pois eu acabei de pegar o A pertencendo a J, então eu tenho que J é igual a A, né? E se o J é igual a A, isso significa dizer que a unidade do anel pertence ao J, né? Porque o J é o A, tá certo? Então, dessa relação segue que, se o J é o A, então existe um elemento x0, né? Pertencendo ao anel A, tal que esse x0 vezes A vai dar 1. Né? Existe porque, na verdade, se eu pegar qualquer elemento em A e multiplicar esse Azinho aqui, esse A minúsculo, ele continuará em A. Mas a multiplicação, ela exige que haja um elemento que multiplique o Azinho e que dê o 1. Né? Pense na tabela de multiplicação do anel. Vai ter que haver um elemento que multiplica o A e dá o 1. E se isso vai ter que ocorrer obrigatoriamente, então isso mostra que o A, de fato, é um elemento inversível. Consequentemente, o anel A é mais que um anel, é um corpo. Tá? Bem, esse resultado, como disse, tem muita força, né? Se é corpo, só tem os ideais triviais, e se só tem ideais triviais, é corpo. Tem que manter isso em mente. Bem, aí vamos aqui para as duas últimas seçõezinhas. Operações com ideais. Então, a primeira, a interseção. Se você pega dois ideais em A, então a interseção também é um ideal em A. Bem, nos exercícios eu já pedi para mostrar que a interseção de grupos é grupo, que a interseção de anéis é anéis, que a interseção de corpos vai ser corpos, etc. Não, corpos eu acho que não pedi em exercício, não. Na verdade, agora eu fiquei até em dúvida. Será que é verdade? Boa pergunta, tá? Vamos investigar. E agora estamos afirmando que a interseção de ideais é ideal. Bem, como o zero pertence ao I, porque o I é um ideal, né? E o zero pertence ao J, pelo fato do J ser um ideal, o zero vai pertencer à interseção dos dois. Portanto, a interseção não pode ser nunca um conjunto vazio. Já é um primeiro passo da demonstração. Agora, se eu pego dois elementos na interseção, então os dois elementos estão em I e os dois elementos estão em J. Ora, então x menos y, pela própria definição de ideal, está em I. E x menos y, repito, pela definição de ideal, está em J. Portanto, x menos y pertence à interseção. E por fim, preciso mostrar que se eu pego um elemento no conjunto e um outro no anel, quando eu faço o produto, continua dentro do conjunto. Então, sejam x na interseção e A no anel. Então, x pertence a I e x pertence a J. Como I é ideal, A vezes x pertence a I. Como J é ideal, A vezes x pertence a J. Ora, mas se pertence a I e pertence a J, continua pertencendo à interseção. Logo, esses três pontos aqui demonstrados mostram que a interseção continua sendo ideal. Se tiverem alguma pergunta a fazer, falem, tá certo? Estou atento, os ouvidos atentos. Bem, se I e J são ideais em A, então I interseção J é o maior ideal contido em I e em J. O que significa maior nesse caso, né? No enunciado, o maior significa que todo ideal contido em I e em J tem que estar contido dentro da interseção. Ou seja, não existe nenhum ideal de I e J que não esteja contido na interseção dos dois. Certo? Então, a demonstração seja L um ideal em A, contido em I e em J. Portanto, se você pegar um elemento em L, então esse elemento vai estar em I e vai estar em J, né? Porque o L está contido em I e também está contido em J. Então, se está contido no L, tem que estar contido nos dois. E, por conseguinte, o X vai estar na interseção. Então, o que acontece? Acabamos de mostrar que o L está contido na interseção. Se todo elemento de L pertence também à interseção, então o L está contido na interseção.
Bem, aí ele começa a falar de outras operações, né? Na verdade, aqui a gente falou da interseção, agora a adição. Então, faz sentido falar nesse conjunto, né? Se I e J são ideais em um anel comutativo A, a soma desses ideais é o subconjunto de A indicado por I mais J de maneira natural, né? I mais J é formado pelas somas x mais y, onde o x pertence a I e o y pertence a J, e essa soma é a soma que existe em A. Então, vamos mostrar que I mais J também é um ideal em A, e, portanto, que a lei que associa a cada par de ideais de um anel sua soma é uma operação no conjunto de todos os ideais desse anel. Então, como o zero pertence ao I e o zero pertence ao J, então o zero pertence à soma. Se R e S pertencem à soma, o R se escreve como uma soma de dois elementos, um em I e outro em J, e o S também. Então, para elementos convenientes x1 e x2 em I e também elementos convenientes y1 e y2 em J. Então, quando eu vou pegar a diferença dos dois, né, a técnica de sempre para mostrar que é ideal, então você vai ter essa soma menos essa soma. Mas aí o menos você coloca aqui no x2, né, e associa dessa maneira, e o outro menos você coloca aqui no y2 e associa dessa maneira. Então você tem uma soma onde essa diferença de dois elementos de I tem que continuar em I, e essa diferença de dois elementos de J tem que continuar em J. Portanto, essa soma está em I mais J. Portanto, a diferença desses dois elementos que estão em I mais J continua em I mais J, mais uma das necessidades que nós temos para provar que é ideal. E, por fim, pega um elemento no conjunto, pega um elemento no anel, faz o produto e mostra que continua no conjunto. Então, sejam T pertencendo à soma e A pertencendo ao anel. Então, T vai ser igual a x mais y, onde o x está no I e o y está no J. E A vezes T vai ser AX vezes AY, pela própria composição aqui do T. Como AX pertence a I, porque é anel, né? Perdão, é ideal, o I é ideal, então se eu pego um elemento em A e multiplico por um elemento em I, continua em I. A mesma coisa para o J, né? Se eu pego um elemento em A e um elemento em J, então o produto continua em J. Então eu concluo que AT continua na soma. Esses três pontos demonstrados mostram que esse conjunto da soma de dois ideais também é o ideal. Bem, proposição 23, mais uma respiradazinha, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Não? Então sigo eu em frente. Não, professor. Alguém sou só eu mesmo. Ah, o Breno caiu? Mônica Guerreira, fiquei aqui. Ah, porque a internet do Breno estava danada caindo também. Bem, se I e J são ideais em um anel comutativo A, então a soma contém I e J. Não é difícil de ver que isso é verdade. E I mais J é o menor ideal em A com essa propriedade. Então, nesse caso, o que significa falar menor? Significa dizer que qualquer outro que eu tiver vai conter ele, tá certo? Ou seja, significa que todo ideal em A que contém I e contém J também contém o I mais J. Diferente da interseção, né? A interseção é o maior. Qualquer um que tiver tem que estar contido nela. Nesse caso, a soma é o menor. Qualquer um que existir tem que conter ele. Então vamos lá. Demonstração. Item 1. Quero mostrar que I mais J contém I e contém J. Bem, se x pertence a I, eu quero mostrar que o x pertence a I mais J. Aí eu olho para o x como sendo x mais 0. Como o 0 pertence ao J, então eu escrevi o x como um elemento de I mais J aqui. Então, x pertence a I mais J. Logo, eu provei que o I está contido no I mais J. Esse raciocínio mostra que I mais J contém o I. De maneira análoga, se prova que o I mais J contém o J, né? Ou seja, é só pegar o 0 no lugar desse x, escrever um y pertencendo ao J, tal que esse y seja da forma 0 mais y, e aí o 0 vai estar no I, o y vai estar no J, e você vai mostrar que o y pertence ao I mais J, e dessa forma
o I mais J contém também o J. Então a demonstração é análoga. Segundo passo, demonstrar o que mesmo? Demonstrar que I mais J é o menor ideal com A, o menor ideal em A com essa mesma propriedade. Ou seja, com a propriedade de que o I mais J contém o I e contém o J. Bem, seja L um ideal em A, tal que L contém I e L contém J. Devemos provar que todo elemento de I mais J também é elemento de L, né? Ou seja, mostrar que o I mais J está contido em L, seja qual for o L, com essa condição. Então, de fato, se você tem um elemento em I mais J, esse elemento se escreve assim, onde x pertence a I e y pertence a J. Bem, como L contém I, então o x ele vai pertencer ao L, né? Já que o x pertence ao I. E o L contém o J, então o y também pertence ao L, já que o y pertence ao J. Logo, a soma x mais y, que vai ser igual ao R, vai pertencer ao L, né? Porque tanto o x quanto o y pertencem ao L. Então, essa soma continua em L. Ok. Isso termina a demonstração da proposição 23. Aí vamos para uns exemplos clássicos e úteis. 47. Nosso objetivo aqui é determinar a soma de dois ideais em Z, né? Nós mostramos há pouco tempo que Z é um ideal principal. Z é gerado única e exclusivamente por... Cada ideal de Z é gerado única e exclusivamente por um elemento, ou seja, todo ideal de Z é um múltiplo de um dos inteiros. Então, agora vamos caracterizar as somas de ideais em Z. Então, nosso objetivo aqui é determinar a soma de dois ideais em Z. Como todo ideal em Z é principal, então devemos determinar D na igualdade, né? Então, você tem um ideal gerado por A, um ideal gerado por B, vai dar um outro ideal, e esse ideal tem que ser gerado por alguém também, porque todo ideal de Z é principal. Então, vai ser um ideal gerado por D. Então, se você pega dois elementos em Z, A e B, dados esses dois elementos A e B, você gera esse e esse e encontra esse. Então, observemos primeiro que, como A pode ser escrito como 1 vezes A mais 0 vezes B, então eu posso dizer que o A ele pertence ao gerado por A, né, devido a esse fato aqui, devido a essa parcela, mais o gerado por B, que é essa parcela aqui. Peguei o 0, multipliquei o B, olho para o 0 como um múltiplo de B na segunda parcela e olho para o A como um múltiplo do próprio A na primeira parcela. Bem, então isso vai ter que dar um gerado por D. Ora, logo, o que eu tenho? Eu tenho que A é igual a 1 vezes A, né? E isso como resposta vai ser, aqui ó, A, ele vai ser um múltiplo de A mais 0 e vai dar um gerado por D. Então o A, ele é um gerado por D. Logo, ele é um múltiplo de D, que essa parte aqui é 0, né? Então o A é um gerado por D, logo ele é um múltiplo de D para algum inteiro T, e, portanto, D divide A, né? O D divide o A, já que T vezes D, sim, o D divide o A. Tranquilo, né? Eu estava confundindo aqui e tentando inverter a ideia, mas está certo. Bem, analogamente, se demonstra que o D divide o B, claro, né? Penso no B aqui, coloco 1 no lugar do 0 e coloco 0 no lugar do 1. Então, eu vou concluir que o D também divide o B. Então, conclusão. Se eu penso na soma de dois ideais em Z, vai ter que dar um ideal principal. E aí eu concluí que esse ideal principal, o gerador dessa soma, tem que ser um cara que divide tanto o gerador dessa parcela quanto o gerador dessa daqui, tá? Então, a soma de dois ideais em Z vai me dar um ideal que é gerado por um número inteiro positivo, é o menor inteiro positivo dentro dele. Esse daqui é o menor inteiro positivo dentro dele, esse daqui é o menor inteiro positivo dentro dele. Então, esse menor inteiro positivo dentro da soma vai ter que dividir o menor inteiro positivo dentro do gerado por B e vai ter que dividir o menor inteiro positivo dentro do gerado por A. Foi essa a nossa conclusão. Bem,
Como, por outro lado, D pertence à soma, então pode-se representar D assim. D pode ser escrito como um múltiplo do A mais um múltiplo do B, em que R e S pertencem a Z. Então, dessa igualdade decorre que todo divisor de A, né, e B também é divisor de D. Ou seja, se D se escreve como essa soma, e eu tiver um divisor aqui, um número que divide essa parcela e essa parcela, então obrigatoriamente tem que dividir também o D. Então, se você tem um divisor de A e B, ele também tem que dividir o D. Então, o inteiro D goza das seguintes propriedades. Ele é divisor de A e B, mostramos na primeira parte, e agora acabamos de mostrar que todo divisor de A e B é também divisor de D, né? De onde D ele vai ser o quê? Ele vai ser o máximo divisor comum de A e B, porque é exatamente isso que essas duas condições indicam, né? Ou seja, ou D é o máximo divisor comum de A e D, ou ele é menos ele. Tá certo? Um desses dois números, esses são os dois números que cumprem essas duas propriedades, A e B. O máximo divisor do A e B, ou menos esse máximo divisor, só por uma questão de poder considerar os negativos aqui, né? Então, na verdade, o D vai ter que ser esse daqui, porque, quer dizer, se for esse, é porque o máximo divisor aqui seria negativo, então dá um número positivo. E se for esse, já seria o positivo, digamos, ou vice-versa, né? Se esse é positivo, esse é negativo. Se esse é positivo, esse é negativo. Portanto, Professor, oi. nesse caso, a gente não pode considerar como sendo módulo. Tem que ter essa distinção do sinal. Sim, tem que ter o D, mas bem, a questão é que, por fim, a nossa definição do No caso, ou gerador vai ser positivo, ou vai ser negativo, dependendo do resultado e tal. A gente não poderia simplesmente colocar um módulo para não, a gente padronizar. não, porque na verdade essa propriedade e essa propriedade, elas são cumpridas tanto pelo positivo quanto pelo negativo. O positivo ele é divisor de A e B, o negativo também, tá certo? E todo divisor de A e B também divide o negativo, certo? Ele divide tanto o positivo como divide o negativo. E isso é evidente, né? Se divide o 4, divide o menos 4. Se divide o 8, divide o menos 8. Entendi agora. Então, como aqui a gente quer caracterizar o número, e a gente diz que ele vai ter que ter essas duas propriedades A e B, então a gente não pode dizer que é só esse, só o positivo. A gente tem que dizer que o outro também é, o negativo também é, entendeu? Então, dizer isso a gente pode dizer. Mas só... Entendi, que remete à questão da divisibilidade, né? Exatamente. Entendi. Estamos amarrados à divisibilidade aí. Agora, como ele está colocado aqui como gerador de um ideal, e nós já provamos anteriormente que o gerador de um ideal na verdade, nós tomamos isso como opção. O gerador do ideal, ele vai ser sempre o positivo, então, por fim, a gente vai dizer que o gerador é esse D positivo aqui. A gente vai ignorar um pouco esse, ok? Por uma questão mais de escolha mesmo. Então, por exemplo, o ideal gerado por 2, ou seja, os múltiplos do 2 mais os múltiplos do 3, é o Z todo. Por quê? Porque eu não tenho um máximo divisor comum de 2 e 3, né? Porque 2 e 3 são primos entre si. Eles são primos entre si. Então, eu não tenho um máximo divisor comum de 2 e 3 maior do que 1. O maior divisor comum de 2 e 3 é o 1. Portanto, o gerado pelo 2, os múltiplos de 2, mais os gerados pelo 3, quando você soma, faz o conjunto soma, você encontra o Z todo, porque o máximo divisor comum é o 1, e aí o gerado pelo 1 é o Z inteiro, né? Porque eu vou sair multiplicando todos os inteiros por 1, vai dar todos os inteiros. Interessante, então, esse exemplo. Bem, deixa eu falar então sobre ideais primos e maximais para a gente concluir a sessão. Definição 18. Seja P um ideal em um anel comutativo. Diz que P é um ideal primo se P não é o A, e se qualquer relação do tipo A vezes B pertencendo a P, em que A e B pertencem a A, tiver como consequência que A está em P ou B está em P. Tá certo? Então, é um ideal, né? Seja P um ideal
em um anel comutativo A. Você pega um ideal P, né? P é um ideal e diz que ele vai ser primo. Primeiro, ele não pode ser o anel todo. E se existir um produto de dois elementos que estão em A, né? Então, obrigatoriamente, um dos dois, ou o A está no P, ou o B está no P. Não acontece de eu ter A, B pertence a P, e o A não pertence ao P, e o B também não pertence ao P. Não pode acontecer essas coisas, tá? Ou seja, o A vezes B está no P, e eu não tenho nem o A no P, nem o B no P. Um dos dois tem que estar. É isso que a gente chama de ideal primo. Lembra aquela história de divisor, tá certo? Lembra aquela história de divisor. Por isso a palavra primo, né? A gente diz que um número é primo quando ele é divisível ou por 1 ou por ele mesmo, né? Ou por 1 ou por ele mesmo. E aí o que a gente está dizendo aqui é que se você tem um produto e ele está dentro do conjunto, então um dos dois tem que estar, né? Tá associado à ideia da divisibilidade relacionada aos produtos que estão dentro de P. Bem, vamos aos exemplos. No anel Z, o ideal I que só tem o zero é primo, né? Por quê? Porque se você fizer um produto de dois elementos e der zero, significa dizer que um é zero ou o outro é zero. Então não tem como fazer um produto dando um elemento dentro desse ideal sem que um dos dois esteja dentro do ideal. Portanto, ele é primo. É o exemplo mais simplesinho de mostrar, né? Mais natural. Bem, o ideal 2Z, conjunto dos números pares, é primo em Z. De fato, se você tiver um produto de dois elementos, dois números inteiros dando par, então um é par ou o outro é par. Você não pode ter um produto de dois elementos dando par e os dois serem ímpares. Se os dois forem ímpares, o produto dá ímpar, não dá par, né? Então, também é um ideal primo os múltiplos de 2. Bem, exemplo 50. No anel produto direto, Z cartesiano Z, o ideal I, que só tem o zero na primeira entrada e o Z inteiro na segunda, ele é primo. De fato, se você pega A, B e CD, elementos de Z cartesiano Z, e você faz o produto, né? Como eu estou com produto direto, é A vezes C, B vezes D. Essa é a definição do produto direto. Ele pertence a isso daqui. Por quê? Né? Porque esses elementos aqui, esse primeiro é zero, esse segundo é zero. Aqui você vai ter 0 vezes 0, então vai dar 0 mesmo. E do lado de cá você tem B e D, elementos quaisquer, inteiros quaisquer. Então B vezes D vai continuar em Z. Então, o que acontece? Eu acabei de dizer, A vezes C é 0, A é 0 ou C é 0, né? E A vezes B vai pertencer naturalmente a esse cara daqui. Ou C vezes D também pertence a esse cara daqui. Um dos dois tem que acontecer. Na verdade, se você pega... ele pegou em Z cartesiano Z. Então eu não tinha a garantia de que A e C eram 0. Mas eu tenho a garantia de que A vezes C vai continuar aqui, né? Para que continue aqui, obrigatoriamente um dos dois tem que ser. Consequentemente, ou o par AB pertence a esse produto cartesiano, ou o par CD pertence a esse produto cartesiano do zero com o Z. Então, de fato, é um ideal primo. Definição 19. Seja P um ideal, um anel comutativo A. Seja P um ideal num anel comutativo A. Disse que M é um ideal maximal se M não é o A inteiro, tá? E se os únicos ideais em A que contém M são o próprio M e A. Tá? Então, maximal nesse sentido, né? Você tem o conjunto A, dentro do conjunto A você tem o M. Dentro do conjunto A você tem o M. Então, não vai existir nenhum outro ideal que contenha o M e que esteja contido no A. Né? Um ideal que contenha o M tem que ser o próprio A todo. Né? Então, os únicos ideais que contêm o M ou é o A inteiro ou é o M. Não tem um ideal no meio entre o A e o M. É esse o sentido de ser maximal.
Então, exemplo, 2Z é um ideal maximal em Z. De fato, se você tem I, é um ideal em Z que contém 2Z, propriamente. Então, I possui um número ímpar, 2T mais 1, né? Porque se ele contém o 2Z propriamente, isso significa dizer que ele contém o 2Z e ele não é o 2Z. E não ser o 2Z significa dizer que tem um número ímpar nele, né? Mas como 2T pertence a I, essa parte aqui pertence a I, né? Pois 2T pertence a 2Z, e I contém 2Z, né? Então o 2T mais 1 menos o 2T, que vai acabar com esse 2T, vai dar o 1, vai ter que pertencer ao I. Então esse ideal I que nós imaginamos que iria conter o 2Z sem ser o 2Z, ele tem o 1, mas se ele tem o 1, isso significa dizer que ele é o anel todo, ele é o próprio Z, tá? Toda vez que o ideal tiver a unidade, ele é um anel inteiro, ele é um anel todo, anel inteiro não, ele é um anel todo, nesse caso o anel inteiro, né? O anel dos inteiros. Pois bem, então é verdade, 2Z é um ideal maximal em Z. E no anel produto direto, Z cartesiano Z, é maximal o ideal 2Z cartesiano Z. Para provar essa afirmação, seja I um ideal em Z. Então a ideia é sempre procurar um ideal que contenha esse ideal e que não seja ele. E que também não seja o Z inteiro, né? O Z todo. Então, seja I um ideal em A que contém propriamente 2Z cartesiano Z. Então, I possui um elemento do tipo, bem, um cara ímpar, né? Tem que ter um cara ímpar e um elemento qualquer em Z. É a mesma ideia do exemplo anterior, né? Só que agora eu estou com duas entradas, em que R e S são inteiros. Bem, mas como 2R e S-1 pertencem ao ideal, S-1 continua sendo inteiro, né? E 2R pertence a 2Z, né? Então, porque pertence a 2Z cartesiano Z, né? Já que isso daqui pertence a 2Z e isso aqui continua sendo inteiro, tirar 1 não mudou o fato de ser inteiro, né? Então pertence a isso daqui, que é uma parte de I, né? Ou seja, é um subconjunto de I. Então 2R mais 1S menos 2R e S menos 1, você vai ter 2R mais 1 menos 2R, na esquerda você vai ter, na primeira entrada você vai ter 1. E S menos 1 vai dar 1 também. Então você acaba tendo que o 1 pertence a I. Ora, mas como estamos diante de um produto cartesiano, esse 1 é exatamente produto direto, né? Produto direto. Esse 1 é exatamente o elemento neutro da multiplicação de Z cartesiano Z. Portanto, esse ideal, ele é, de fato, o próprio Z cartesiano Z todo, né? Não é só parte dele, não, é todo. Então, do mesmo jeito que aqui nós mostramos que o 1 pertencia ao I, aqui nós estamos mostrando que o 1 pertence ao I, tá? Só que o 1 desse produto cartesiano, produto direto, ele esse cara daqui é o elemento neutro da multiplicação, certo? Bem, proposição 24. Todo ideal maximal em um anel comutativo é necessariamente um ideal primo. Demonstração.